Está iniciando mais uma edição do Guarulhos em Destaque. E, ao longo desse período do primeiro semestre, conversamos com pré-candidatos à Prefeitura de Guarulhos. Estamos conversando com pré-candidatos também a vereador. E qual o motivo de abrir espaço para essas pessoas? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, alguém se apresenta na sua rua, na sua casa, e você não conhece. O papel do veículo de comunicação, ele é um grande prestador de serviço. Tudo bem? E na democracia, evidentemente, que o veículo de comunicação ele tem papel fundamental de levar até você a informação. É por isso que hoje estou trazendo aqui o Major Jackson Dorta. Obrigado, Major. Bom dia, tudo bem? Obrigado. Grande honra estar aqui. Olha, com certeza a gente vai conversar com você várias vezes, porque quando a gente fala em segurança, eu tenho certeza que a partir de agora você vai parar tudo que está fazendo na sua casa para ouvir a entrevista com esse homem que simplesmente está há 30 anos na Polícia Militar. É major da Polícia Militar na cidade de Guarulhos e tem uma experiência muito grande. É pré-candidato pela rede e evidentemente que ele vai, com a sua experiência nesta área de segurança, vamos abordar durante esse programa esse assunto. Major, 30 anos de Polícia Militar. O que levou o senhor a ser pré-candidato a disputar uma eleição? Bom, Geraldo, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Tá. Nós estávamos conversando, né, que lá em casa eu sempre passo pelos programas da nossa cidade. Sim. Né? Então eu estou lá, eu assisto todos os programas, eu vou zapeando e muitas vezes eu paro para assistir o seu programa, principalmente quando está o nosso amigo Reginaldo Sena aqui. Verdade. Que o Reginaldo, ele consegue apimentar os assuntos, ele consegue conturbar o debate, mas lógico de uma forma positiva. Sim, sim. Mas então assim, é uma grande honra, eu sempre assisto, acho que Guarulhos está se encontrando. Eu percebo que estão crescendo muito esses canais de comunicação, de televisão aqui da nossa cidade. Eu percebo que os comunicadores também têm crescido bastante em termos da expressão que eles começam a ter, da relevância, uma vez que, lamentavelmente, uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, 1.300.000, 1 milhão, mas quase que 1,5 milhão, se você pegar então a população flutuante aqui de aeroporto e rodovia, aí fica covardia, né? Mas nós não temos uma rádio FM. Sim. E nós não temos um canal de televisão aberto, Sim. Brincadeira, né, Geraldo? Pagamos um alto preço. Pagamos um alto preço. Com certeza. Mas mesmo assim eu percebo esse trabalho que está sendo feito por esse pessoal de comunicação, e nisso eu incluo você, e penso que é fundamental para Guarulhos entender Guarulhos e Guarulhos conversar com Guarulhos. Então aqui a minha reverência a sua batalha, a gente estava conversando aqui desde 98, exatamente. Lá na Rádio Boa Nova. Não, antes, 92. Essa daí eu não te conhecia ainda, 92. Eu conheci em 98. É verdade, 92, Rádio Boa Nova, nos conhecemos em 98. Na verdade, eu vim para Guarulhos eu já trabalhava rádio, eu passei em algumas emissoras em São Paulo, Rádio Tupi, Rádio Gazeta e algumas outras emissoras. E vim trabalhar em Guarulhos a convite de um amigo, o Maurício Siqueira, que me levou para a Rádio Boa Nova em 92. Mas pode concluir. E eu lembro até que que naquela época você já criou um fato novo, porque a Rádio Boa Nova é uma rádio que ela cuida basicamente da doutrina, sim, sim. Que ela se dedica. Sim, e sim. Quando chegou o seu programa, acho que o programa referência aqui na cidade. Sim. Tudo o que estava acontecendo, sim. A gente tinha que sintonizar o seu programa para saber o que estava pegando, né? É verdade. Foi uma iniciativa e um aprendizado muito importante, que você estava interagindo com um público que não tinha essa informação. Sim, sim. Na época nós tínhamos naquela ocasião, toda uma equipe de redatores, repórteres, que você buscar notícia, naquela época a gente tinha dificuldade da internet. Sim, era os primórdios da internet lá, né? A internet discada. Era uma eternidade para você conseguir abrir uma página. Era a internet a manivela, né? Tinha que virar lá. Agora, Major, a gente sabe que hoje, você ganhando as eleições, né? Eu vou tratar de um assunto que muitas vezes as pessoas, olha, eu quero ser candidato para discutir sobre um assunto. Aí eu pergunto, você tem especialização nesse assunto?
Não é o teu caso. Ou seja, a sua biografia por si só te ajuda a conquistar a atenção do eleitor? Olha, Geraldo, eu fico muito feliz porque você vivenciar aquilo que você está defendendo, eu acho que torna muito mais fácil o projeto, né? Ou o processo. Dentro dessa nossa campanha, desse nosso desafio que nós aceitamos aqui, eu penso que é um chamado primeiramente do meu coração e de que eu acredito que nós temos que mudar esse modelo da nossa sociedade. Nós temos que ver de outra forma, né? Hoje eu estava fazendo algumas reflexões agora de manhã e eu estava pensando um pouquinho sobre... tem uma historinha que vale a pena compartilhar, né? Por favor. Falou que ia ter um grande congresso aqui em São Paulo. E nesse congresso foi convidado alguns índios para eles poderem fazer a apresentação, falar um pouco sobre a forma que eles viviam nas suas tribos, etc., que estava dentro do escopo do projeto do evento. E aí os organizadores foram buscar esses índios no aeroporto. E eles pararam lá, os índios desceram, eles pegaram os carros. A hora que eles estavam vindo embora, eles pararam no semáforo. E a hora que pararam no semáforo, vieram algumas crianças vendendo balas no semáforo lá, pedindo dinheiro, vendendo balinha. E a hora que chegou perto do índio, o índio que estava no banco de trás, ele pegou, abriu a porta para os meninos entrarem. Daí o pessoal falou, não, você não pode fazer isso daí não. Essas crianças estão aqui, elas são crianças da rua aqui, né? Daí o índio de trás, ele parou, olhou para as pessoas e falou assim, mas essas daqui não são as suas crianças? Isso porque os índios têm uma cultura diferente e isso me encanta muito, porque lá as crianças não são dos pais, as crianças são da tribo. Isso. Todos cuidam das crianças como suas crianças. Então, hoje, nós temos que começar a ver a nossa sociedade sobre uma ótica completamente diferente. Nós temos que começar a entender que as nossas crianças não são as crianças que estão na favela, estão na comunidade. Essas crianças são nossas crianças. Hoje eu tenho uma filha de 4 anos e é maravilhoso esse processo de ser pai. Sim. Eu tenho uma de 19 e eu tenho agora a Navi de 4 anos. A de 19 eu estava naquela pilha, começo de carreira e tal, então era uma loucura. Eu mais ficava fora de casa que em casa. Agora com a Ana Vitória a gente tem uma experiência diferente. Mas isso me trouxe uma sensibilidade muito grande, porque nós temos que começar a entender que se os nossos filhos estão em casa, alimentados, cuidados, com cobertores nesse frio que tem feito ultimamente, nós temos que não só nos indignar, nós temos que fazer algo mais por essas crianças que hoje não têm essas mesmas condições. Então isso é uma sensibilidade humana de transformação do modelo de sociedade. E a minha profissão permite uma coisa muito especial, porque se por um lado eu sou funcionário público, então eu conheço muito a máquina pública, conheço como funciona a máquina pública. Eu sou um policial militar que é diferente, então eu estou em contato com as mazelas da sociedade, sejam elas quais forem. Essa proximidade hoje com a prefeitura, através das secretarias ligadas diretamente à segurança pública, também faz com que nós possamos conhecer um pouco a máquina. E eu tenho uma sensibilidade social muito grande, que desde que eu trabalho efetivamente no operacional na polícia, Geraldo, a gente desenvolve trabalho junto à comunidade, né? Por exemplo, lá na minha região, nós desenvolvemos lá uma ação chamada Feira da Cidadania. E essa Feira da Cidadania, nós levamos num dia uma série de atividades positivas para as escolas. Então, nós levamos desde orientação ao mercado de trabalho, prevenção às drogas, nós já levamos lá a oficina de bolos feita por uma mãe para ensinar outras mães, por exemplo, a ter um primeiro emprego. Nós já levamos o Sebrae para falar sobre o microempreendedor individual, porque quando você fala em Bom Sucesso e Pimentas, é outra Guarulhos. Outra realidade. É outra realidade. Então, lá eles não têm essa informação. E nós, através disso, nós sempre levamos para essas comunidades essas outras ações, para eles começarem a entender que hoje... Só uma ideia, esses dias eu estava conversando numa sala de aula de alunos, né, lá da nossa região, do Bom Sucesso, o pessoal já do segundo colegial, que agora é o fundamental, né? Porque mudou, né, já? Eles mudam esse nome aí. Nome que não é só para confundir, né, os velhinhos, né? Mas daí eu perguntei uma coisa simples, eu perguntei assim, quem aqui conhece a Paulista? 30% só dos alunos conheciam a Paulista. Então você pega jovens de 15, 16 anos, que só 30% deles conhecem a Avenida Paulista, que é aqui do lado. Então, se nós começarmos a entender esse distanciamento do discurso e da realidade,
a gente começa a ver que nós temos que cuidar mais das nossas crianças e dos nossos jovens. É verdade. Senão a gente não consegue mudar a sociedade. Eu sempre falo, não adianta você construir mais presídios, não adianta você diminuir a idade penal, não adianta você criar cotas disso, daquilo, se você não mudar o modelo de sociedade. E principalmente, se nós não começarmos a ter o que eu acredito que é o mais importante, que é a educação pública de qualidade, você nunca vai criar uma condição. E você começa, na minha época de estudante, que tinha admissão, né? As escolas públicas, todas elas eram referências. Dificilmente você via alguém falar em escola particular. Hoje, de uma maneira geral, as escolas particulares servem de modelo para tudo, né? Essa semana o governo brasileiro vai cortar, já informou, as bolsas de alunos que têm o interesse, tá certo, em estudar fora do Brasil, né? Eu me pergunto, se nós já temos um problema local, que é a falta de qualidade. Nós temos professores que não têm uma boa qualificação profissional. Aí tem professores também preguiçosos, que não têm interesse, né, de se alimentar de informações. Eu tenho a minha mãe é professora aposentada, né? Então eu nasci vendo a minha mãe corrigindo prova em casa. E ela falou um dia desse para mim: você sabe o que acontece hoje com o professor em relação à minha época? É porque o professor hoje, para sobreviver, ele tem que ter no mínimo 3 estabelecimentos de ensino para a sobrevivência dele. Porque na minha época de garoto, eu tenho 55 anos de idade, então eu era professor, militar, médico e, por último, advogado. Eram as 4 profissões daquela época, de 40 anos atrás, que eram profissões remuneradas, eram profissões de referência. Status, né? Hoje você vê o professor mal remunerado, você vê a polícia militar mal remunerada, e aí a cadeia, que deveria ser uma cadeia produtiva, referencial, não é. Então, aí você tem o cantor de funk que ganha 1 milhão por mês, falando nós vai fazer, nós vai pegar, nós vai... Então, mas aí tem algumas reflexões que eu penso que são fundamentais quando nós falamos desses temas. E isso para nós falarmos de segurança pública, mas se nós não tivermos educação pública de qualidade, não adianta construir presídio, reduzir maioridade, criar cota, que você não vai mudar o modelo de sociedade. Mas uma reflexão muito importante, aí eu tenho, de novo, boa parte do que eu falo, eu baseio na minha experiência de vida. Então, já estudei muito, sou formado, sou formado em administração pela Polícia Militar. Sou formado em Educação Física e sou formado em Administração de Empresas pelo Mackenzie. E agora sou mestre também, dentro da minha carreira militar, eu sou mestre dentro desse estudo da segurança pública. Mas daí a gente volta a uma questão fundamental. O professor que não dá resultado na escola pública é o mesmo professor que dá resultado na escola particular. Exatamente. Mas não é estranho esse contrassenso? É o mesmo professor, porque geralmente os professores eles dão aula no Estado e eles também dão aula na escola particular. Verdade. Mas sabe o que eu tenho percebido muito, Geraldo? O que mata é a tal da corrupção. Eu vou colocar esse nome de uma forma genérica, mas é assim. O professor chega na escola pública hoje, primeiro, ele vê lá um comissionado que não tem vínculo nenhum com a Secretaria de Educação, ganhando muito mais do que ele, fazendo menos do que ele. Então você já começa a ter um desprestígio natural de você ver dentro de lá um monte de gente que você sabe que ganha mais que você e às vezes nem aparece lá para trabalhar. Com certeza. Segunda coisa, você pega um kit escolar aí que é distribuído tardiamente, feito dentro de uma licitação geralmente estranha, mas que depois de 30 dias, depois de 40 dias, começa a descolar o tênis, começa a abrir as costuras da roupa, ou seja... O professor no dia a dia ele vê que ele batalha em sala de aula, aí ele vai para a sala de aula e não tem material para trabalhar com os alunos, e muitas vezes você vai lá e às vezes não tem banheiro, não tem papel higiênico no banheiro, como está aí falando dessa crise, etc. Só que nessa contramão, eu vou falar uma coisa aqui que assim eu vi hoje e me agride, como guarulhense que eu sou hoje. Eu estava passando lá na estrada do Cabo Sul, aí
tinha uma montanha de lixo. Em cima dessa montanha de lixo tinha um outdoor da prefeitura e nesse outdoor tinha foto de flores. Não sei se você já viu esses outdoors com flores aí. Já vi. Geraldo, no município quebrado, devendo para todo mundo, esburacado, os caras têm a moral de contratar uma empresa para fazer aqueles outdoors com flores para colocar em cima do lixo que manifesta a forma com que a nossa cidade é tratada pelo poder público. Verdade. Então eu vou te falar assim, daí esse professor vendo todo esse cenário, ele não tem estímulo mesmo de trabalhar. Verdade. Já com uma comunidade carente, por quê? Porque a verba social também, que seria para cuidar de crianças e jovens, às vezes só vão para as ONGs que estão ligadas a determinados grupos. Verdade. Ou seja, esse esvaziamento do dinheiro público para canais específicos que geralmente não dão retorno, eu penso que isso desmotiva muito o funcionário. Aí entra o papel do professor. vereador. Aí entra o papel do vereador. E eu sempre falo, né? Quando as pessoas... De fiscalizar. De fiscalizar, claro. Se os caras fizessem isso, porque, os caras Geraldo, não fazem. pode ter certeza que a empresa que foi contratada para fazer aquele banner é amiga de alguém que vai assinar o pagamento. Verdade. Então, tem várias coisas acontecendo aí. Você, como vereador, você pretende não só fiscalizar o papel do executivo, fiscalizar, que é o papel do vereador no quesito, essa verba foi aprovada. Será que ela está indo para o destino certo? Sim, sim, sim. Essa Câmara deveria fazer isso. Sim. Se tivesse feito, talvez. Mas daí, ó, só a verba da educação comprovou que não foi mandada. A SEI, a comissão parlamentar aqui nossa, seria perfeita para poder fazer a obrigação do vereador, que é fiscalizar. E de repente você vê que não faz. Ou até abriu no primeiro momento, mas misteriosamente no segundo ela é encerrada. É verdade. Misteriosamente. Então, mas ó, eu queria falar sobre vereador. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo comercial, Claro. porque o assunto é pertinente. Já estão me chamando aqui. Vou fazer um intervalo de apenas 1 minuto. Daqui a pouco a gente volta conversando com o Major Jackson Dorta, que ele é pré-candidato pela rede, pré-candidato a vereador na cidade de Guarulhos. Em 1 minuto estou de volta.